E nessa linha de otimização também, a gente pode, além de fazer a redução da precisão, explorar características de espacidade dos dados para tentar otimizar as operações que são executadas. Então, em redes neurais profundas, um conjunto de pesos, dado a quantidade de ativações, a gente pode ter diversos dados esparsos, ou a gente pode transformar os dados de forma que eles se tornem espaços. Na definição de espacidade acontece quando a gente tem muitos valores repetidos, ou se a gente tem muitos valores nulos. Então é como se a gente tivesse muita informação redundante que não agrega ou não dá para a gente nenhuma informação adicional durante a computação ou durante o processamento da operação. E nesse sentido, a gente tem a espacidade dos dados ou densidade dos dados, vai dar para a gente a porcentagem de dados não nulos dentro do nosso conjunto. E aí, se a gente explora essa questão da espacidade, a gente tem oportunidades de redução do espaço de armazenamento requerido e do número de computações que a gente precisa executar. Por exemplo, quantas operações de max completas a gente precisa executar para um certo conjunto de pesos ou um certo conjunto de ativações. E aí uma forma bem comum da gente visualizar vetores esparsos é com a utilização das funções de ativação. Então, um exemplo da ReLU, a gente tem essa função da ReLU. Então, dado um conjunto de valores, esse valor ele vai ser mapeado de forma linear se ele for positivo. Caso contrário, esse valor seja negativo, ele vai ser definido como zero. E aí, se a gente tem um grande número de ativações que são negativas, a ReLU vai mapear todos esses valores para zero. Então, muitos valores dentro do processamento, eles vão ser nulos na nossa matriz de ativação. E aqui a gente tem comparação e a porcentagem de valores nulos dentro de cada ativação das camadas da AlexNet. Então a gente tem 5 camadas convolucionais. Para cada uma das camadas a gente tem a relação de número de ativações não nulas e número de ativações nulas. E dependendo da camada, a gente tem essa relação de 19% até 63% de valores não nulos nos mapas de features. E aí, se a gente perceber, a tendência aqui na primeira camada, a gente tem um número total de ativações em azul e o número de ativações não zero ou não nulas em vermelho. E aí, se a gente faz essa comparação, as ativações elas são menos esparsas nas primeiras camadas e na medida que a gente vai avançando a gente tem esse aumento do grau de espacidade com representações mais abstratas da nossa informação. Então, a gente vai agregando, vai condensando essa informação e na medida que a gente vai passando por essas não linearidades da ReLU, que zeram os nossos valores negativos, a gente vai aumentando o nível de espacidade da arquitetura. E as ativações elas podem ser setadas para zero, dependendo do threshold da função de ativação utilizada. Chama isso de Activation Pruning. Então a gente pode definir o threshold centrado em zero, a gente pode definir o threshold um pouco mais para frente. A gente tem funções como o Leak ReLU, por exemplo, que tem um início um pouco menor, ainda aceitando alguns valores negativos. Então, esse valor da quantidade de dados e espaços dada a nossa função de ativação, ela vai depender da função e do threshold que a gente utiliza para essa função. E aí, se a gente consegue reduzir esses valores nas funções de ativação, a gente consegue aumentar a vazão dos dados ao custo de uma perda de acurácia. Então aqui a gente tem a relação de acurácia e o speedup
para diferentes arquiteturas. Então, a gente pode perceber que, dado um conjunto de ativações que a gente começa a zerar, a gente tem uma acurácia constante. E na medida que a gente vai aumentando o nível de espacidade, a gente vai perdendo acurácia para esses modelos. E aí, aumentando a espacidade, diminuindo o número de operações, a gente consegue também aumentar a velocidade de execução ao custo dessa perca de acurácia. Então, para cada um dos modelos, a gente pode visualizar o custo-benefício da gente aplicar ou aumentar a espacidade nessas arquiteturas. Então, o fato da ReLU ela descartar valores negativos, esse fato ele pode ser utilizado para reduzir o número de operações. Então, por exemplo, se a gente estima a priori que um valor ele vai ser menor que zero, a gente já pode descartar essa computação. Ela não vai influenciar na nossa operação de MEC, porque um valor multiplicado por zero vai ser zero. A gente já sabe que no acúmulo não vai mudar nada. Mas se essa estimação que a gente faz antes de realizar a operação ela for incorreta, a gente vai ter uma perda de acurácia. Então a gente tem modelos de arquitetura, por exemplo, que já fazem essa predição baseado no sinal do bit do operando. Então, comparando o valor de bit, ele vai executar ou não a operação de multiplicação e acúmulo na ReLU. E aí, se ele faz a predição que esse valor ele vai ser negativo, comparando o sinal do bit, ele já passa direto, sem executar a operação interna do MEC. Então, a gente consegue pular dado se a gente faz a predição que o valor de resultado que a gente vai receber da ativação ele for negativo. Uma outra forma também é reordenar o conjunto de informação que a gente tem. Então, se a gente tem uma certa ordenação que dá para a gente um conjunto de valores que a gente sabe que vai ser zero, a gente pode reordenar esses dados de forma que quando a gente já identifique que o resultado ele é negativo, a gente consegue terminar o processo de multiplicação e acúmulo antes de fazer todas as operações. E a gente consegue simplificar o custo de execução desses dados operando sobre uma pequena parte dos vetores que a gente considera relevante. E além da função de ativação, a gente pode ter também espacidade dado a correlação da entrada. Então, em algumas aplicações, os dados de entrada têm muita correlação entre os vizinhos mais próximos. Então, por exemplo, em imagens, a gente tem regiões que são bastante relacionadas, pixels que contêm informações muito semelhantes. Ou, por exemplo, se a gente tem frames sequenciais em vídeos. Então, a gente tem vários frames contendo a mesma informação ou informações muito parecidas. E aí, se a gente identifica essa correlação, a gente pode obter ativações ou realizar computações relacionadas a um conjunto de pixels correlacionados, ao invés de computar valores para cada pixel de forma independente. E aí um exemplo simples disso, por exemplo, se a gente tem um valor de pixel A1, um valor A2 multiplicado por um valor W, isso vai gerar para a gente o valor Y1 e Y2. E a gente pode relacionar o valor de Y1 e Y2, dado a diferença entre A1 e A2. Então, se a gente coloca Y2 em função de Y1, a gente tem essa função. Então, o valor ele vai ser definido pela diferença de A2 e A1. Isso dá para a gente a função equivalente que a gente tem aqui. E o valor de Y2 ele vai depender do Y1 e da diferença de A1 e A2. E se essa diferença ela for nula, se esses valores eles são iguais, esse valor ele vai ser zero. A gente identificando a priori que ele vai ser zero, se os valores de pixels eles são iguais,
a gente pode simplesmente não executar essa operação. Então o valor de y2 ele vai ser igual ao valor de y1. A gente não precisa fazer a multiplicação. Da mesma forma, a gente pode ter correlação em vídeo e a gente pode ter hardwares para fazer a estimação do movimento. Então, o conjunto de informações que a gente tem em uma região para um certo frame, ele pode estar contido no próximo frame dado um deslocamento. Então, a gente estima um vetor de movimentação e a gente tem esses valores pré-computados para o frame anterior para essa nova região, dado o movimento realizado pelo nosso vetor de movimento. E a gente pode ter hardware especializado para realizar essa estimação de movimento. E um exemplo é chips integrados, SoCs, até em aparelhos mobiles que a gente tem um processador integrado com o sensor de imagem. A gente pode utilizar a informação do sensor de imagem para estimar o vetor de movimento e passar isso para o processador identificar que essa região está contida dentro dessa outra região no frame sequente. Outra forma de espacidade também é as convoluções transpostas. Então a gente já tinha visto que dado uma convolução a gente pode fazer um upsample. E esse upsample a gente pode inserir zeros nos valores vizinhos ou a gente pode inserir os valores mais próximos. A gente pode preencher com os valores mais próximos. E aí se a gente consegue identificar que essa operação a gente vai preencher com zero ou com valores repetidos, a gente consegue otimizar a execução de operações dentro desse conjunto de derivações, porque a gente já sabe que eles vão ser semelhantes e a gente só precisa computar um valor e repetir para as outras regiões que a gente preenche. E a gente tem também a espacidade em relação aos pesos. Os pesos que a gente está otimizando na arquitetura. E ele pode ocorrer de diversas fontes, mas um caso muito comum que a gente tem é a repetição de valores, como a gente já viu nos casos anteriores. E aí, por exemplo, para esse caso, se a gente também faz a ordenação dos valores, isso pode já ajudar na otimização da execução das operações no hardware. E aí, por exemplo, a gente tem um conjunto de pesos A, B, A, C. Então a gente tem dois pesos com valores iguais. E eles vão ser computados em relação às ativações W, Y, X e Z. Então se a gente ordena esse valor, a gente faz a ordenação e tem A, B, C. O produto desse valor de pesos com as ativações, ele pode ser representado como A, W mais X. A gente tem essa propriedade associativa, que a gente utiliza o mesmo valor de peso para multiplicar diferentes valores, VTBY e CZ. Então, nesse processo, a gente remove o custo de uma multiplicação, que ela é mais custosa energeticamente do que uma soma. Então, a gente faz primeiro a soma de W e X, multiplica com A e depois faz o acúmulo entre BY e CZ. Nesse caso, a gente não tem a perca de acurácia, mas pode impactar a complexidade de acesso aos dados. Então, quando a gente faz essa ordenação, a gente tem que ordenar de forma equivalente o vetor de ativações para que as correspondências entre os valores repetidos elas se mantenham entre as ativações que a gente precisava multiplicar para cada um dos valores. E aí, em relação aos pesos da arquitetura, a gente pode também fazer a otimização que a gente chama de pruning. E aí no pruning, a gente vai remover um conjunto de peso e ajustar o aprendizado dos modelos. É como se a gente cortasse algumas conexões de forma a manter os pesos que são mais relevantes para o cálculo das ativações dentro da arquitetura. E aí nesse processo de remoção de peso, a gente tem 3 passos. A gente define um score para um grupo de pesos, um conjunto de pesos dentro de cada camada.
a gente tem um passo de agrupamento, que a gente agrupa esses pesos baseado em uma estrutura pré-definida. Então, se a gente tem um grupo de pesos que são relacionados ou são semelhantes, a gente consegue agrupá-los. E dado esse grupo score, a gente consegue ranquear os pesos, de forma a entender a relevância dele para cada uma das ativações que a gente está computando. Então, no processo de pruning, a gente define o número de pesos que vai ser removido. A gente tem esse passo onde a gente define o score, faz o agrupamento e ranqueia os pesos. E dentro desse passo, passando uma arquitetura inicial, a gente remove os pesos dessa arquitetura, faz o fine tuning e tem um modelo espaço ou um modelo prunado. E aí esse é um processo iterativo, a gente pode ajustar o modelo, fazer o fine tuning dele para otimizar para a nossa tarefa, depois fazer a remoção do peso novamente até um certo limiar que a gente vai definir. E aí esse prun ele pode ser baseado na magnitude dos nossos pesos. Então, por exemplo, se a gente tem esse conjunto de ativações e o nosso conjunto de pesos, isso vai dar um certo valor, e a gente identifica que dentro desse filtro a gente tem valores duplicados. Baseado nessa magnitude, a gente pode fazer o pruning, a gente faz o ajuste, zera esses valores. E aí, se a gente tem essa arquitetura que faz a estimação a priori da relevância das operações com esses valores zeros, essas computações elas vão ser descartadas. Isso vai ter um aumento de eficiência na execução do nosso filtro. E quando a gente for multiplicar esse mapa de ativação, os filtros mais relevantes, baseados na magnitude, vão ser apenas esses valores iniciais. E como resultado, a gente vai ter uma diferença associada entre o nosso conjunto de pesos originais e o nosso conjunto de pesos modificado. E a gente computa esse erro para saber o impacto do nosso pruning. Da mesma forma, ao invés de utilizar só a magnitude dos pesos, a gente pode utilizar também o valor do mapa de ativação para entender o quanto isso vai influenciar na resposta. Então, por exemplo, a gente tem o nosso filtro e passando um mapa de ativação F, a gente vê que um certo subconjunto ele anula o outro. Então, se a gente zera esses pesos para nosso conjunto de ativação, a gente vai ter a computação só desses valores e a gente tem a nossa resposta. E computando esse erro, a gente vê que a resposta ela é menor. Então, fazendo esse pruning baseado no mapa de ativação, ao invés apenas de olhar a magnitude dos pesos, a gente consegue entender essa relação de, para cada entrada, qual a relevância desses pesos. A gente precisa de um subconjunto de exemplos para fazer a calibração do pruning e entender a relevância de cada um para a gente remover. E aí, zerando esses valores de pesos que não são relevantes, é como se a gente cortasse essas conexões da arquitetura. Porque o hardware, identificando que eles são nulos, ele não vai executar essa operação, ele vai pular essa operação e a gente diminui a quantidade de valores que a gente precisa para armazenar ou para representar a nossa arquitetura. E a gente otimiza a inferência. E a gente pode fazer pruning de diversas formas. Então, a gente pode fazer pruning em relação aos valores de pesos, pode fazer pruning em relação às linhas, por canais ou por filtros. Então a gente tem diferentes estratégias para otimizar as arquiteturas. E o pruning a gente pode fazer de forma dinâmica. Então esse processo dinâmico ele vai ser realizado gradativamente conforme a rede vai sendo treinada. E a gente tem o pruning estático, que a gente realiza o pruning depois da rede ter sido completamente treinada. Então, no pruning dinâmico ou iterativo, a rede é treinada de forma que viabiliza a espacidade, ou seja, removendo conexões não significativas como parte do processo de otimização. Então, nessa abordagem, as decisões do pruning de
ajustes de despesa, eles vão ser tomados simultaneamente com as atualizações de despesas durante as iterações de treinamento da rede. O nosso vetor de ativação ele vai ser computado baseado nos batches de dados que a gente está passando no treinamento. No pruning estático, ou one-shot pruning, o pruning ele vai ser realizado após o treinamento ele ser completado, e aí ele vai ocorrer com etapa separada depois do treinamento. E com o pruning a gente tem a redução de complexidade do modelo, vai reduzir o número de parâmetros da rede neural. A gente pode ter regularização, então na medida que a gente vai removendo conexões que são menos importantes, o pruning ele vai atuar como uma forma de regularização, da mesma forma que a gente tinha com o dropout, que é ignorando algumas camadas durante o treinamento. E aí se a gente remove conexões que são menos importantes, a gente força a rede a aprender novas características que são mais relevantes dentro de um subconjunto de features, a gente ajuda a evitar o overfit e melhorar a capacidade de generalização do modelo. A gente acelera a inferência, então a gente consegue reduzir o número de parâmetros, fazer a estimação de relevância das operações e pular operações com valores nulos, explorando a esparsidade dos dados. Mas a gente tem impacto na precisão. Então, dependendo do nível de pruning que a gente faz, a quantidade de pesos que a gente zera, ou a quantidade de camadas que a gente tenta tornar espaço, então pode ter um grande impacto na acurácia do modelo. E um exemplo simples também da aplicação do pruning, então dessa vez no TensorFlow, então avaliando também no MNIST, a gente carrega o dataset do MNIST, do TensorFlow, faz a normalização dos dados, então nossa informação fica entre os valores de 0 e 1. Uma arquitetura bem simples, com uma camada de entrada, convolução 2D e uma camada de flattening, para computar numa camada linear, otimizando com Adam, alloys, cross entropy categórico, e a gente faz o fitting desse modelo. Então, nosso modelo baseline, que define esse modelo como baseline, tem acurácia de aproximadamente 0,98. E aí a gente aplicando as funções de pruning do TensorFlow, a gente tem pruning baseado na magnitude, a gente aplica os nossos parâmetros de pruning, então a gente define o nível de esparsidade que a gente quer durante as iterações, então o nível de esparsidade inicial e final, e a gente aplica o pruning no nosso modelo. Então, utilizando as mesmas operações, mesma configuração de treino, mesmo conjunto de dados, a gente consegue comparar a acurácia e o tamanho desses modelos. Então, no nosso baseline a gente tem 0,97 ou 97,79 em porcentagem, e se a gente compara com o modelo com pruning, a gente tem uma perca de aproximadamente 0,70 de acurácia. A gente fica com 97,03% de acurácia. Então ainda a gente vê que é uma perca menor do que um ponto percentual. E aí se a gente for comparar o tamanho do modelo, considerando os pesos não nulos em bytes, a gente tem 78.217 para o modelo baseline original e 25.806 para o modelo com pruning. Então a gente vê que tem uma redução bem significativa do tamanho do modelo com pruning. Algumas considerações para a realização do pruning. Se a gente faz o pruning no processo de fine tuning, ele é melhor do que iniciar um novo treinamento from scratch. Então se a gente tem
conjunto de pesos que já está ajustado para uma certa tarefa é melhor do que a gente fazer o pruning num conjunto de pesos inicializado aleatoriamente ou ainda não otimizado. Então não faz muito sentido a gente fazer pruning em modelos ainda não otimizados. E é melhor realizar o pruning em camadas mais avançadas. A gente tenta evitar o pruning nas camadas iniciais. Como a gente tinha visto no gráfico da AlexNet, a maior quantidade de valores, a relação de valores nulos e números de ativações, ele tende a aumentar na medida que a gente vai avançando na arquitetura. E outra coisa que a gente também deve notar é que realizar o pruning no bias tende a prejudicar a acurácia do modelo. Então todas as operações que a gente viu, a gente realizava o pruning no vetor de filtros, no vetor de pesos, mas a gente não fazia isso no vetor de bias. Como o bias tem o ajuste da fronteira, define esse ajuste da fronteira para cada conjunto de pesos, não é interessante a gente zerar esses valores quando a gente está fazendo pruning. A gente zera os valores dos pesos, que são os principais conjuntos de valores que extraem as características da imagem, enquanto o bias ele tenta ajustar a fronteira do modelo para fazer a classificação.